Irmãos, bom dia, em nome de Jesus. Graças a Deus nós temos mais uma vez a oportunidade de compartilhar a sua santa palavra. Que Deus venha falar aos nossos corações nesta manhã, nesta breve reflexão que nós faremos, principalmente lendo alguns textos bíblicos. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, fala aos nossos corações por meio da tua santa palavra. Fala a todos aqueles que estão participando, as suas famílias também, que a tua santa palavra venha nos edificar e venha também nos exortar. Eu te suplico, ó Pai, pela ação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu vou ler aqui alguns textos da Bíblia para mostrar como nós estamos vivendo um momento em que precisamos de arrependimento. Reconhecer que Deus está agindo no mundo, Deus está agindo em tudo que está acontecendo atualmente para nos aproximar mais ainda de Deus, para nos arrepender do erro e nos voltarmos para a verdade em Jesus Cristo. O primeiro texto é Atos, capítulo 2, versículo 38 a 39. Aqui uma palavra do apóstolo Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E também no capítulo 3, versículo 19, Pedro continua: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O que Pedro estava querendo dizer? Ele anunciou a obra de Jesus, anunciou a ressurreição de Jesus, mas anunciou que era preciso se arrepender para serem cancelados os pecados, para que os homens pudessem agora andar em comunhão com Deus. Desde o capítulo 2 do Evangelho de Atos, nós vemos ali Pedro pregando e no final ele faz esse apelo. E ele usa a palavra no hebraico para arrependimento, ele usa a palavra techuvá. E essa palavra techuvá, ela tem um sentido mais amplo. Ela fala de arrependimento, fé e obediência. Ou seja, é preciso se arrepender com fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e agora obedecer a Deus, andar num caminho de obediência e de novidade de vida. Esse é o significado amplo da palavra techuvá. E agora nós vamos ver alguns textos do Velho Testamento. Nós vamos ver o livro do profeta Isaías, no capítulo 5, que Isaías fala que Deus muitas vezes manda problemas, dificuldades, dor, manda provações, manda até juízo para que haja arrependimento. Isaías capítulo 5, do versículo 14 ao 16. E essas palavras parecem até que se referem aos dias de hoje, às coisas que estão acontecendo. Diz assim: por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória das gentes, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. Versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põem o amargo por doce e o doce
por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Versículo 23 ao 25. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então vejam que Deus usa o profeta Isaías para falar do mal que havia no meio do povo, a maldade, a injustiça, o pecado, e o povo amando o pecado, chamando o bem de mal e chamando o mal de bem, chamando a luz de escuridão e chamando a escuridão de luz, chamando o doce de amargo e chamando o amargo de doce. Não é o que nós estamos vendo hoje? E no versículo 23 diz: os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. É o que nós vemos hoje. Por isso a sepultura aumentou desmesuradamente seu apetite e abriu a sua boca de maneira terrível, de maneira tremenda. São as consequências. Mas mesmo assim, Deus manda o juízo para que ainda haja arrependimento. Muitos não vão se arrepender, muitos não vão se converter, mas muitos vão se voltar para o Senhor. Muitos vão realmente se arrepender do mal, se arrepender do pecado e voltar à presença de Deus. O profeta Amós, ele fala sobre isso. Como é difícil as pessoas se arrependerem. Deus manda o juízo e muitos não se convertem. Eu vou ler aqui Amós capítulo 4, versículo 6 a 11. Olha o que Deus fala por meio do profeta Amós. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó povo, e porque isso te farei, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então nós vemos aqui Deus usa o profeta Amós para falar para o povo que Deus manda o juízo de várias maneiras, e a maioria não se converte, a maioria não se volta para o Senhor, de maneira rebelde, viram as costas para Deus. Mas como disse Pedro, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Salvai-vos, pois, dessa geração perversa. Ainda há tempo,
Vamos aproveitar esses momentos que o mundo está passando para nos voltar para Deus, para voltar para o caminho certo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que todos nós tenhamos comunhão com o Pai Celestial, com o nosso Deus. Depois o profeta Amós, no capítulo 5, ele faz como que um apelo, assim como Pedro fez, Amós também faz. Nós vemos aqui Amós capítulo 5, Amós 5, versículo 4. Olha o que ele diz: pois assim diz o Senhor, buscai-me e vivei. Agora o início do versículo 6, buscai ao Senhor e vivei. Versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Versículo 15, aborrecei o mal e amai o bem. Então vejam, o profeta Amós também, ele dá uma palavra de fé e esperança. Voltar-se para Deus, para o Senhor, abandonar o mal, abandonar o pecado, abandonar o caminho tortuoso. E assim como disse Pedro, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, salvai-vos dessa geração perversa. O profeta Amós diz, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus estará convosco, como dizeis. Buscai o bem, buscai-me, diz o Senhor, e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor te firme nos santos e retos caminhos de Jesus. E aqueles que estão com o coração empedernido, voltem-se para o Senhor, convertam-se, arrependam-se, porque rico é o Senhor em perdoar. Então essa palavra aqui de edificação, de esclarecimento, mas é uma palavra também de advertência, de alerta, para que aproveitemos as oportunidades, nos voltemos para Deus. No meio de tanta tragédia, no meio de tanta mortandade, o Senhor ainda está de braços abertos para que sejamos transformados, restaurados e possamos viver na sua santa presença. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que o Senhor venha completar essa palavra em cada coração. E um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Amém.